Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre crescimento e distribuição da população mundial. Eu trouxe aqui a lista dos países com o maior número de pessoas do mundo. O maior número de pessoas, lembra, o conceito que trabalha isso é o de populoso. Então quando eu digo que um país é populoso, significa dizer que ele tem um grande número de habitantes. Não confundir com povoado. Povoado relaciona população por área. Um país muito povoado é um país que tem muitas pessoas por quilômetro quadrado, por exemplo. Um caso bom da gente estudar é o Brasil. O Brasil é um país populoso, tem a população muito grande, contudo, é pouco povoado. Tem poucas pessoas por quilômetro quadrado quando você faz a média, certo? Olha aqui a lista dos maiores países em população. Nós destacamos aqui, obviamente, a China e a Índia. A gente falou no outro estudo, você sabe, 21% e 17% da população mundial em dois países. Eles são praticamente o símbolo da concentração populacional. Isso é uma discrepância muito grande, principalmente quando você olha para o terceiro, Estados Unidos, que vem com uma população muito grande, de aproximadamente 315 milhões de pessoas, e mesmo assim existe um abismo entre eles, certo? Fora isso, continuando na lista, nós temos a Indonésia, com 244 milhões aproximadamente, Brasil chegando quase seus 200 milhões de habitantes, e o Paquistão, que já surge aproximadamente com 180, 179 milhões, e nas projeções o Paquistão passará o Brasil. Então o Brasil fatalmente sairá da posição de quinta maior população, cairá para sexto. São as projeções. Uma grande mudança que devemos observar aqui, fatalmente será entre primeiro e segundo lugar. Por quê? Porque você sabe que tem mais de 3 décadas que a China começa um forte controle populacional, uma política de natalidade chamada de filho único, a política do filho único, onde ela pregava que cada mulher poderia ter apenas um filho. Essa política sofreu alterações, que você verá em outra aula, e ela agora permite até um segundo filho se o primeiro for mulher. Mas o controle de natalidade chinês, ele é muito forte. Por isso a Índia, ela está cotada para ser a maior população daqui a algumas décadas, porque o crescimento indiano hoje ele é superior ao crescimento chinês. Só para você ter uma ideia, o continente que mais sofre com crescimento populacional é a Europa, apresentando casos inclusive de crescimento negativo em alguns países. Ela comemorou que no ano de 2000, na União Europeia, ou seja, numa reunião de países, ela conseguiu alcançar a marca de mais ou menos 313 mil nascimentos no ano de 2000. Isso foi um fato inusitado na época, por quê? Porque no ano de 2001, a Índia também teve 313 mil nascimentos, só que na primeira semana do ano. Então, assim, é um ritmo de natalidade absurdo, tá? Obviamente, como a gente fala em crescimento vegetativo, você tem que pensar na mortalidade. Mas quando a gente pensa em crescimento populacional, aposte na Índia como futura grande potência populacional, maior população do mundo, certo? Qual é o pensamento que nós temos que ter hoje? Esse crescimento populacional, esse aumento da população, ele está concentrado muito na mão de quem? Muito na mão dos países pobres e emergentes. Como assim? Os países mais ricos, mais desenvolvidos, eles tendem a ter uma natalidade muito menor que aqueles países pobres e emergentes, principalmente os países que ainda são rurais. Os países que têm muita população rural, eles tendem a ter um número de filhos muito maior do que aqueles países já urbano-industriais. Então, quando nós formos observar o crescimento da população, fatalmente ele estará ligado a países pobres e emergentes. Nunca se esqueça disso. E por que isso é importante? Porque a aceleração do crescimento populacional, ela é evidente. Só para você ter uma ideia, quando chegamos à casa de 7 bilhões, 6 bilhões, 5 bilhões de pessoas, a diferença de um para o outro foi de 13 anos, 12 anos. A primeira vez que o mundo alcançou a casa de bilhão, isso já em aproximadamente 1805, para você alterar novamente e chegar a 2 bilhões, nós levamos aproximadamente 126 anos. Para chegar a 3 bilhões, nós levamos mais 33 anos. As últimas alterações aconteceram na casa de 12, 13 anos. Então a população cresce e cresce muito, e isso gera uma preocupação, óbvio, não só estrutural, no sentido de ter casa para todas as pessoas, de ter emprego, distribuição de alimento, mas também ambiental. Um número muito grande de pessoas pode simbolizar também um crescimento exagerado no consumo de recursos naturais. Certo? Pessoal, até a próxima.